Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e minha posição é sempre contra tudo e contra todos. Meu nome é Ludmila Hashimoto e as coisas devem ser simplificadas, mas não podem ser simplificadas além de uma certa conta. Einstein via SMS. Eu sou o Silvano e tô fazendo 1 milhão de filmes ao mesmo tempo e às vezes a minha cabeça confunde com eles. Quem vai? Tem uma hora assim? Não tem? Tem que ser na ordem alfabética? Não. Tá, eu sou Juliano e filme é igual produto, sempre vai ter um público para consumir algo específico. Meu nome é Glauber Gorski e às vezes eu consigo até concordar com o Scorsese. Não sei se Marvel é cinema, mas de fato são filmes. É isso aí, galera. Estamos aqui hoje reunidos para conversar sobre um assunto um tanto quanto polêmico, que gerou uma certa discussão. E logo após a nossa vinheta, o Silvano vai trazer esse assunto, né, o estopim dessa conversa para a gente elaborar mais e dissecar um pouquinho mais sobre isso daí, beleza? Filmes não são teses. Se você tem alguma coisa a provar, escreva um livro de filosofia, antropologia, o diabo que seja. Mas não escreva filme. Porque se o fizer, não vai ser considerado um escritor. Vai ser considerado um chato. O cinema é um ônibus. Ônibus. Para todos. Não tenha vergonha de ser claro. Se você acha que o que você tem a dizer só pode ser entendido por poucos, mude de lugar. Seja um poeta maldito. É uma maneira de ter o seu charme sem aborrecer multidões. Quem disse isso não foi eu, foi o Leopoldo Serrano. Olha aí, ó. Então, já que você trouxe essa ideia aí, o que você quis dizer com isso daí? Pra gente começar a nossa conversa aí. Porque isso gerou uma discussão entre a gente que a Lud trouxe pra galera, né? E acho que ficou pra gente discutir sobre isso. Cinema e entretenimento, cinema, eu não sei direito o que pensar. Manda ver aí alguém. Então, eu trouxe essas duas frases específicas de um livro, né? Deixa eu até pegar aqui rapidinho, um segundo. Eu tô com ele bem aqui. Arte e técnica de escrever para cinema e televisão. É o nome do livro. E é do Doc Comparato. Esse cara, ele é um escritor, principalmente de novelas para Globo, bem dos anos 80 ali, 90. Então, fez uns filmes ali. Um dos filmes que ele roteirizou foi Plantão de Polícia, Lampião e Maria Bonita e Beijo no Asfalto. Então, são filmes, assim, obras bem populares, que era mais voltado para cultura de massa. E eu tava lendo o livro dele e cheguei nessas citações, né? Porque eu tava procurando algumas referências. Só que é um livro muito voltado para filmes populares, assim. Ele ensina você a escrever pro povão, igual ali na citação que ele fala, você tem que escrever um livro que caiba todo mundo. Um filme que caiba todo mundo, um ônibus. Se você for escrever um filme ali mais que ninguém vai entender, você só vai ser considerado chato, elitista e tudo mais. E eu gostei dessa citação porque nesse momento eu tava fazendo um filme de comédia, né? Um filme mais abertão, mais pastelão, que tem umas situações ali cômicas, não tão dramáticas assim, mas mais cômicas pastelão mesmo, American Pie, essas coisas assim. E aí eu gostei muito dessa linha de raciocínio dele, de que você tem que fazer uma coisa mais acessível. Se você for muito ali pro erudito, assim, você pode excluir algumas pessoas e acabar sendo considerado chato. Por exemplo, aí eu lembrei muito do filme Tar, que é tipo 3 horas de uma chatice sem fim.
e começa chato e termina chato, pelo menos na minha opinião, eu tô começando com polêmica aqui. E aí eu pensei nisso, falei assim, cara, eu assistiria tipo 5 filmes do Leandro Hassum, dos mais aleatórios possíveis, antes de ter que assistir tarde de novo. Então, aí eu joguei lá no grupo, falei assim, gente, então acho que essa é um pouquinho da minha visão atual de cinema, né? Mas ao mesmo tempo eu gosto também daqueles filmes mais contemplativos, de 5, 6 horas ali. Mas eu acho que no ponto de vista do criador da obra, eu acho que a gente tem que pensar sempre na quanto mais pessoas podem ser impactadas, né? Deixar a obra mais acessível. Então foi desse ponto que eu estava raciocinando e lendo e no meu trabalho atual. E aí eu cheguei ali, achei interessante compartilhar ali com vocês essa ideia. Eu confesso que eu gostei da citação, porque eu não li ela inteira, por causa do TDAH, e me falou de um processo muito pessoal de perfeccionismo, de só conseguir escrever um livro ou produzir um filme se ele for a essência de toda a verdade profunda, e aí fica uma coisa gigantesca e nunca sai do papel. Por isso que eu falei um pouco sobre o escopo de um projeto artístico, né? Porque então era uma coisa muito pessoal. Mas o final da citação ele é antipático, né? Ele meio segrega, né? Quem pensa diferente como que quer fazer um charme, quer dizer, ele diminui. Então eu entendo por que o Gorski discordou e o Goya também na hora ali do WhatsApp, né? Porque realmente ele não precisa falar mal de quem pensa diferente para fazer o que ele acredita, popular, que é simples e que ele chama de ônibus, né? Mas esse ônibus dele também não vai entrar todo mundo, não vai entrar tanta gente assim, né? Tem que ter vários ônibus diferentes, uns mais lotados e uns vão descendo de um ônibus entrando no outro, né? Vai, Glauber. Ok, já que minha mãozinha tá levantada ali, eu ia deixar o Goya falar antes. Mas, bom, já dá para entender que o Doc Comparato, ele é fã da Marvel. Ele acha que Marvel é cinema, né? Porque são ônibus que carregam muitas pessoas. Ou seja, discursos que atendem muitas pessoas no sentido de se alcançar uma bilheteria, né? Tal qual um Leandro Hassum, né? E essa turma toda que eu enquanto realizador, considero um desserviço à sétima arte, né? No sentido da arte, né? Mas eles estão a serviço de uma outra coisa que cabe também no cinema, né? Não é errado, não é proibido e não há nenhuma verdade absoluta. Eu acho que não tem como lacrar de um lado ou do outro, porque o que você quer existe. Porque o cinema, ou fazer filmes, né? Ele é algo muito aberto, extremamente aberto, em todas as variáveis possíveis. Seja você pensar num roteiro, por exemplo, você vai conceber um filme, a primeira coisa que você pensa, ou você pode pensar, se você não for um autor que está falando para si próprio, é pensar para quem você está falando, né? Para qual que é a frequência que você vai atingir as pessoas ali, quem que você quer levar para dentro. E se você está atrelado de alguma forma tem um vínculo financeiro que não tem como não ter, isso vai ditar muita coisa, inclusive roteiro, inclusive diálogos, inclusive quantos e quantos, em próprio Hollywood, né? Quantos e quantos filmes tem o filme que vai ao cinema faz sucesso, depois a versão do diretor. E eu sempre comento, mas de quem que era aquele filme que a gente viu, se a versão do diretor é essa? O nome do diretor é o mesmo do outro filme. Então, o que está por trás desse jogo? E as condições de realização de um filme, elas são variáveis de acordo com uma série de critérios. O primeiro deles é financeiro, né? E depois uma infinidade de coisas, né? Quem são as pessoas com quem você conta, qual que é, né, o teu quadro de talentos que está ali. E então, assim, eu acho que cabe de tudo um pouco. Uma coisa que eu acho realmente importante é a gente entender que realmente não é uma coisa só. Não tem como ser, sabe? E do lado de quem consome filmes,
não é a mesma coisa do lado de quem realiza filmes, né? Filmes e produções audiovisuais as mais diversas, né? Então, o tipo de produto, e falando de produto porque existe uma demanda energética chamada dinheiro que vai encomendar aquilo, o tipo de proposta, ela vai procurar entregar um resultado final de acordo com essa proponência mesmo, né? Então, se você está falando, por exemplo, de Hollywood ou de grandes filmes, de grandes estúdios, mesmo produções independentes grandes, os investidores que estão ali, eles estão atrás de resultado financeiro e que o filme seja o mais próximo de uma obra de arte para poder ganhar prêmios, né? Mas ao mesmo tempo seja um sucesso com apelo um pouco mais universal e que tenha sabor de entretenimento para trazer público. E a gente pode elencar, né? Eu vou jogar aqui de cara uma coisa que é sempre quente nas minhas percepções, que é Amadeus, do Milos Forman, que hoje, mais uma vez, eu assisti o making-off dele, com entrevistas e tal, e parece tudo muito simples, muito fácil, né? Ganhou uma montoeira de prêmios e diversos Oscars, lá em 85, filme de 84. Mas quando você acompanha, e de novo aquela história, quem quer aprender sobre ou saber mais sobre cinema, uma das piores coisas que pode fazer é ficar assistindo o filme. Mas entender o que é que ficou de fora do roteiro, o que é que ficou de fora da montagem, o que é que ficou, qual que é o elenco que não foi selecionado, porque tudo isso que está ao redor, que não está no filme, ensina muito mais sobre cinema do que o resultado final. O resultado final é deleite, né? E aí a gente pode gostar de qualquer coisa, né? E pode deixar de gostar muita coisa. Por mais que o Spielberg fala que o filme da vida dele é a Lawrence da Arábia, cara, eu acho chato pra caramba. E eu vi no cinema, cara, numa mostra especial. O filme tem, sei lá, 3 horas de duração, parece que eu fiquei uma semana na sala de cinema. Mas é o quanto isso conversa com cada um. Então, nesse momento, nesse instante final, que é a apreciação da obra, volta a ser um produto pessoal, né? Então, eu acho legal ter esse... jogar para cima todas essas circunstâncias para a gente entender, até mesmo para a gente reentender o que é que está sobrando ou faltando na gente para poder apreciar aquela obra ou não, né? Tem gente que não gosta de comédia, né? Não vê graça nenhuma em comédia. O Bender, do Futurama, ele odeia comédia, não vê graça nenhuma, ele adora ver dramas. Ver os homens sofrendo é muito engraçado. Boa. Eu vou começar fazendo uma citação do Andy Warhol, já que eu defendi que o cinema é uma forma de arte, né? Então deixa eu puxar o Andy Warhol numa frase que ele diz assim: um artista é alguém que produz coisas de que as pessoas não têm necessidade, mas que ele, por qualquer razão, pensa que seria uma boa ideia dá-las a elas. E Andy Warhol, para quem não conhece, é o cara que transformou a sopa Campbell's numa obra de arte, né? Ele tinha a Factory, que era o nome do estúdio dele, em Nova York, que era um troço muito alucinado, e é o cara que disse que o grande artista do século XX seria a copiadora, né? Porque ela era capaz de entregar infinitas obras de arte totalmente iguais para todo mundo que quisesse tê-las. E aí eu acho que quando a gente pensa no cinema como uma coisa que, né, que nem o Glauber falou, né, follow the money. Então, se você pensa no cinema apenas como uma forma de encher o bolso de dinheiro, é claro que você vai ter como o grande mandante disso daí tudo, o capital, e o pessoal querendo encher salas e mais salas, etc., de filmes que falam a multidões. Embora seja um pouco perigoso isso, porque a maior parte das pessoas, por definição, é ignorante, né? E se grande quantidade, grandes números fosse algo realmente importante, então vamos todo mundo comer merda
porque 10 bilhões de moscas não podem estar erradas. E daí, quando a gente pensa no cinema, acho que existe um cinema ali. Acho que o cinema, como arte, ele tem uma expressão que é a diversão, né? Por exemplo, muita gente odiou o Shazam 1 e o 2 e eu gostei demais, porque foram filmes que não dependiam de multiverso. O próprio Adão Negro é um filme que simplesmente começa e acaba, passou 2 horas, não sobrou nada do filme. Se você assistir amanhã, ele vai continuar sendo engraçadinho. E eu acredito que não tem nenhuma ambição além disso. Então não estão pensando em fazer 50 filmes do Shazam, em ter crianças que nasceram no primeiro filme do Capitão América e hoje estão torcendo para que haja outros 20 filmes do Capitão América. Então acho que a gente tem que ter um certo cuidado, né, para não nivelar a coisa muito por baixo. E do mesmo jeito é extremamente chato você ter filme que é a sua cabeça, né? Então, eu vou fazer o filme mais profundo do universo. E às vezes não tem, né? Até citando um caso desses, eu assisti um filme chamado Cerejeiras em Flor, de 2008. Eu até fiz um exercício criativo com uma cena, que é um cara que a mulher morre e o filme é a elaboração dele do luto. E não é um filme depressivo, é um filme sobre ele. É um filme sobre esse cara, o que ele passa nesse momento. Ele não tem nenhuma pretensão além dessa. E é um filme belíssimo, é um filme que tem uma mensagem fortíssima. E eu duvido que o cara tenha tido qualquer pretensão imensa, né? E aí, só para ir já passando a bola para outras pessoas, eu concordo, eu gosto muito do Roland Barthes. E para ele, né, o cinema do ponto de vista semiológico, ele é um discurso. Então ele vai ter argumentos que são próprios do discurso, e naquilo que diz respeito às imagens, elas têm um poder de esmagamento muito grande, né? Porque são símbolos que se impõem no ser humano. E eu até comentei isso, acho que no nosso último Bico do Corvo, aí, com o Digão, com o Michel Leme, a Lud e tal, que naquilo que diz respeito à escrita, ela não evoluiu a ponto de poder expressar as nossas emoções e o nosso mundo interno. Então ainda falta palavra para a gente e ferramentas verbais que expressem toda esta profundidade emocional. E acho que justamente aí vem o cinema, né? Então não me surpreende que você tenha tantos conflitos no mundo onde temos a incapacidade de compreender e expressar uns aos outros, né? E o Roland Barthes, ele tem um argumento a respeito disso, do cinema, para fechar a minha fala, que ele diz assim: a situação cultural do cinema é atualmente contraditória. Ele mobiliza técnicas, daí a exigência de um certo saber, e de um sentimento de frustração, de não o possuirmos. Mas o seu ser está na sua técnica, ao contrário da literatura. Vocês são capazes de imaginar uma literatura verdade análoga ao cinema verdade? Como linguagem, isto é impossível, pois a verdade é impossível com a linguagem, né? E passo a bola aí para vocês. Eu vou falar depois, só que eu quero falar uma frasezinha em relação ao que o Goya falou sobre o Barthes. Eu acho que a literatura, ela também diz o que o verbal não alcança. Que acho que é isso que eu entendi que ele fala, né? As palavras são limitadas, o discurso linguístico é muito limitado e o cinema traz essa simultaneidade como os quadrinhos, né? Da imagem, do som, etc. Mas se você lê Guimarães Rosa, você vê que ele está driblando o que a gente chama dessa
palavra que fica aquém da experiência, dos sentimentos, né? Então, a literatura, absolute literatura, fazer um trocadilho com absolute cinema, ela está sempre dizendo o indizível também. Então, teríamos que ressuscitar o Barthes, talvez, para... Eu falei que é uma frase só, né? Fechei, parênteses. Deixa eu falar rapidão aqui, então. Eu queria só jogar uma... Peraí que a minha mão tá levantada aqui ainda. Aí. Uma ideia para pensar aqui. Que seria... até pegando o que o Juliano colocou ali no começo, na frase dele, que tipo, que o filme é tipo um produto e tem... né, para todo mundo, vamos dizer, produtos diferentes para todo mundo, mais ou menos essa ideia ali, acho que ele quis dizer, que eu entendi. E eu lembrei de algumas coisas que a gente já gravou aqui, falando sobre música, né? Sobre quando você faz o processo artístico do fazer alguma coisa, vamos dizer assim. E daí já me veio na cabeça citações do Michel, dos últimos podcasts, que o Michel, ele sempre coloca que hoje tudo virou um produto, né? Tudo é vendável, né? Tudo. E daí eu queria colocar assim, tipo, assim como a música, por exemplo, até pegando uma frase do Galbert, que a gente gravou uma vez, ele falou assim que para ele pensa a música de duas maneiras. Ele tem a música como a arte mesmo, que o artista tá fazendo, tá colocando para fora algo lá que é subjetivo dele, que é a maneira que ele vê as coisas e tal. E esse mesmo artista muitas vezes tem um trabalho para fazer, que ele vai, sei lá, gravar um negócio, que ele falou sobre a música sertaneja contemporânea, por exemplo, que é super bem feito, super arranjado, super bonitinho lá, mas é para vender e tipo, todo mundo esquecer, vamos dizer assim, sabe? Então ele fez essas duas colocações. Então ele enxerga a música como um processo artístico mesmo, ele enxerga essa outra música como essa coisa para vender, como um produto, tarará. Não que esse outro processo não vai poder ser vendido, né? Porque você pode falar, pô, eu trabalho, tenho essa é minha arte, eu posso ir tocar em algum lugar e receber por isso, para você ouvir o que eu tenho a dizer, sabe? A mesma coisa de você contratar alguém para falar sobre alguma coisa, enfim. Eu queria colocar isso pro cinema, essa visão. Para vocês, assim, como é que vocês veem? Aí talvez caia um pouco naquilo que o Silvano já trouxe lá naquele primeiro texto. Que você tem essa visão do diretor do cinema, de quem está produzindo, fazer algo que ele quer colocar ali, tipo, ó, isso aqui é o que eu pensei, isso aqui é o que eu, sabe, dessa ideia, isso é o que eu quero colocar sabe, jogar para tela e tal. Que daí me lembrei, por exemplo, do filme Mãe, do Aronofsky, que tem sabe assim, tipo, muita gente odiou, e ele fez o filme do jeito que ele queria fazer, sabe? Né? Eu gostei bastante, achei bem legal e tal, apesar de ter que ver um texto depois para entender, mas eu achei mais legal ainda depois. E daí tem, por exemplo, o cinema Marvel, vamos dizer assim, cinema de super-herói, que hoje em dia que é um negócio que você sabe que vai vender muito, assim, de repente, né? Porque é um negócio que nem Vingadores, essas coisas assim. Como que vocês veem essa relação? Vocês acham que no cinema é assim? Porque o que eu penso, assim, só para mim fechar aqui, é que eu acho que grande parte das pessoas, e eu me incluo nisso também, tem uma visão do cinema que foi colocado pra gente, talvez, né, pra quem é leigo também no cinema, e eu me incluo também, o lance do cinema Hollywood, sabe? O cinema hollywoodiano, o cinema que chega com mais facilidade pra gente. Hoje eu acho que o acesso a outro tipo de cinema, vamos dizer assim, no mundial é muito maior, obviamente. Mas pra gente e pra muitas pessoas não é tão simples. Então, lógico, a gente enxerga muito, talvez, o cinema hoje, né? Eu mesmo, com toda essa referência hollywoodiana, filme do Indiana Jones, filme de não sei o que lá, um filme eventos, filme não sei o que, parará, e assim por diante. Então, só para fechar aí,
Deu pra entender o que eu coloquei? Eu rodeei. E o Glauber tá parado pra mim ali. Ele... Não, eu queria obrigada por falar, acho que a gente tem uma cérebro TDAH, eu queria muito falar isso. Tá. O Glauber, a imagem dele tá congelada, ele parece aquele repórter que tá falando lá do Oriente Médio, ao vivo, né, que eu ficar a foto congelada e ele falando, mas tudo bem, podemos lidar com isso. Então, eu queria falar, eu acho que tem a ver com o que vocês falaram, né, até agora, Marcelo, Goya, que eu tive um pequeno insight. Os filmes fáceis e superficiais não precisam de defesa. Não precisa quem fale a favor dele, porque a gente vive num mundo e numa cultura em que eles já estão do lado do poder econômico, financeiro, político e tudo. Então, uma sensibilidade artística precisa, sim, de quem fale em defesa dele. E a citação do Silvano no começo do episódio tem aquela coisa que eu falei por alto, que eu não preciso diminuir o que o outro faz, porque tem um certo rancor que ele fala do charme do poeta, ou de uma coisa que ninguém entende. Então, ele fala com uma certa superioridade, né, condescendência. Você faz poesia, então, sananã, né? Então, sim, cada um vai fazer. Acho que o Marcelo ou alguém falou alguma coisa que o que vai sair de mim é o que é único da minha pessoa. Se a minha pessoa eu gosto muito, por exemplo, de música pop, eu defendo muito pop, né? Porque a gente não pode ser hipócrita também de defender a arte. Eu não ouço só música refinada, eu consumo, eu escuto, né? Música pop, e tem um link aí da música pop com o cinema, que o cinema artístico não precisa ser hermético e difícil. Acho que o exemplo do Amadeus e tantos outros filmes, né? O próprio Ainda Estou Aqui surpreendeu muito, porque eu ficava sempre observando aquela comoção popular, se era por conta, né, do Oscar ou de ser, né, o Brasil sendo visto lá fora, mas eu percebia que as pessoas se sensibilizaram de fato com a história e tocou, né? E aí tem uma outra ideia que eu queria colocar, que o valor da obra não é o que ela apresenta, aquele formato, aquele produto final. O valor dela é o que ela causa dentro de quem assiste, o que ela causa dentro de quem se aproxima, que tem a ver com o que o Goya falou no episódio com o Michel sobre a música, né? Quando a gente escuta música e a gente é envolvido por algo maior, a gente transcende, né? Então, acho que o valor da obra está aí. Então, também, de novo, é individual. Cada um tem uma experiência e eu não vou apontar, né, julgar a experiência do outro, né? E eu nunca me preocupei também, nunca tive vergonha de gostar de filmes simples, nunca tive essa régua externa, né? Primeiro a gente gosta e se sensibiliza, chora, o corpo reage às vezes antes da mente, né, antes de racionalizar, e a gente não nosso senso de identidade não muda se eu gostei de um filme artístico ou de um mais popular, né, pop, e acho que era só isso que eu ia falar. Vai, Ju. Eu tô perdido em qualquer ordem aqui da parada. Vou desligar a mãozinha aqui. Eu confesso que eu tava pensando nessa citação aí e a minha opinião flutuou enquanto eu ouvia você sobre o concordava ou não concordava, porque é um pouco complexo, na minha opinião, quando você está falando de cinema, porque é possível você fazer sozinho? É possível. É possível fazer tudo que você quiser sozinho? Depende muito da sua ideia. Mas, assim, um músico pode compor sozinho. Um pintor pode pintar sozinho. Mas cinema envolve uma equipe, envolve trabalho, envolve dinheiro. Então, no caso do escritor em si, às vezes isso, eu pensei, pode estar relacionado a isso. Você pegar um trabalho de muita gente e você vai fazer o seu autoral, defender a sua tese. Tem que ter muito recurso para você, vou produzir algo que 10 pessoas vão gostar. Entende? E, então, minha opinião botou muito, assim, porque tem mercado, tem quem vai gostar? Tem, mas, assim, a quantidade de recurso e pessoal para fazer algo que ninguém, ou quase ninguém vai gostar. Mas aí entra uma reflexão que
Não vou dizer que é fácil de se fazer, eu não escrevo, não é nada, mas existem muitos filmes, existem muitos escritores, não diretores, mas os escritores de filmes mesmo, que usam o recurso do subtexto. Que um filme é simples para umas pessoas e ele consegue entregar a sua mensagem por trás. Você pega, tipo, Tropas Estelares, por Verhoeven, entende? As animações da Pixar, muitas delas têm subtextos. Então, vocês... Não vou dizer vocês sabendo escrever como se é uma regra, ou se quem faz isso tem que ter muita dedicação, ou é um dom da pessoa. Mas existe, sim, a opção de você usar o subtexto e colocar a sua ideia mais profunda numa obra mais simples. Não necessariamente uma regra de sim ou não. Até alguns filmes, por exemplo, aquele de Star Wars que não tinha Jedi, que é o que você passa entre o 4 e o 5. Ele tem um subtexto também. Rogue One. Como mesmo um filme daquele que segue, ele tem um subtexto. Sabe? Até coisas como... Se parece banais, como Robocop. Entende? Então eu acho que entra aí. Depende da obra. E se a pessoa consegue muito bem encaixar, ela consegue colocar uma ideia mais profunda numa ideia superficialmente mais fácil de digerir. Perfeito. Silvano? Eu acho que o Juliano trouxe exatamente assim o ponto, assim, o ponto de contradição, né? A Ludmilla também falou um pouco ali do tom dessa citação. Eu acho que por isso que eu trouxe o contexto inicialmente, né? É um livro que o cara tá ensinando a escrever episódios de novela. Então ele tá meio que dando as regras, né? Aí a gente que tem que seguir ou não, mas o tom que ele fala realmente é um tom que traz uma certa polêmica, uma certa prepotência nesse sentido. E eu gosto do que a Ludmilla trouxe no sentido de linkar isso com outras artes. Porque, e aí misturando um pouco do que a Ludmilla do Juliano falou, uma música, uma artes plásticas mesmo, às vezes é um processo muito interno, do cara ali sozinho, no ateliê, fazendo, às vezes escrevendo. Na literatura ainda tem o processo ali da editora, de outras pessoas ali, às vezes até metendo a mão, fazendo esse papel de produtora do filme, né, da financiadora ali. Mas às vezes na artes plásticas, na música, às vezes é muito interno mesmo da pessoa. E aí quando você vai para a literatura adiciona mais alguns pontos, mas quando você vai para o cinema é tantas outras artes envolvidas, né? A ideia inicial do diretor ou do escritor, ela quase nunca chega 100% lá na ponta final do processo. E aí por isso que a gente coloca o cinema muito nesse ponto de indústria e esquece nele desse ponto de arte mesmo, de expressão artística, né? Então acho que se mistura muito nesse sentido. Mas para enriquecer um pouco mais aqui a discussão, eu acho que tem alguns exemplos que a gente consegue trazer de realizações assim que eram ideias muito pessoais e se manteve muito fiel. A gente tem aí Parasita, por exemplo, que eu acho que foi um filme autoral e que o diretor ele segurou muito para chegar até no final daquele mesmo jeito. Se vocês verem os rascunhos iniciais no próprio roteiro mesmo, tem um livro maravilhoso que ele lançou depois do roteiro, o storyboard que o próprio Bong Joon-ho desenhou. O filme tá muito igual, assim, seguiu aquilo ali. Mas se você colocar, por exemplo, uma pessoa do figurino, ela vai trazer as referências dela, ela vai trazer o background dela e vai colocar aquilo no filme. Vou vestir a empregada de cinza. Por quê? Porque isso determina isso. Obviamente passa pela aprovação do diretor, mas o trabalho inteiro de figurino de um filme é obra de arte de uma pessoa só ou de uma equipe só específica, que é da pessoa da arte. Fotografia, a gente vai para as luzes, cores, movimentação de câmera. Então, assim, por mais que passe por esse crivo do diretor, ainda assim é uma expressão artística do diretor de fotografia, do cara que decidiu aquilo ali. Então, eu acho que no cinema, se a gente for falar de filme, de cinema, eu acho que o grande valor artístico, de verdade, assim, tipo, não é puxando o saco porque, né, é a minha área, é o que a gente trabalha. Mas eu acho que o grande valor artístico tá exatamente nisso, tá? Em você juntar tantas visões artísticas diferentes e fazer um negócio dar certo no final. Porque se você pedir para um cara que pinta um quadro, falar assim, você vai pintar mais junto com 50 pessoas, que tem 50 técnicas diferentes, e vamos ver o que vai sair daqui, vai virar um caos na cabeça do criador original,
de todo mundo, e muito, assim, não sei se tem algum exemplo que isso já deu certo na vida, mas eu acho que é muito mais difícil de sair um quadro feito por 50, 60 pessoas. E um filme, 50, 60 pessoas são poucas pessoas para fazer um filme, né, do escopo grande. Então, quando você junta, eu acho que o grande valor artístico do filme mesmo tá nesse empenho gigantesco de várias artes diferentes. É o design, é a música, é a trilha sonora, é a edição, é o roteiro. E tudo isso ser coerente na obra. Então, e no final, a obra em si é um produto de várias outras artes. Então, tem filmes que tem trilha sonora maravilhosa, mas o roteiro é ruim. A edição é boa, mas a atuação é ruim. Então, assim, eu acho que a gente, no final, né, analisar um filme, no final, esse filme é ruim. Não, às vezes a edição dele foi ruim, mas, tipo, salvou ali a atuação. Então, é até injusto a gente jogar tudo nas costas do diretor, falar que criou um filme ruim, um artista péssimo, mas o ator ali entregou tudo de si, ou o diretor de arte, cara do figurino, fez maravilhas. Um dos exemplos mesmo é a Marvel, cara, eu gosto. Por exemplo, um Pantera Negra, Vingadores, cara, a diferença dos figurinos, o trabalho de efeitos visuais, tipo, envolve 2, 3, 4 mil profissionais, assim, num filme desse. É absurdo como que isso é gerido. Então, acho que a arte tá nisso daí, tipo, do cinema tá nesse âmbito, assim. E aí, né, trazendo muito o que o Juliano trouxe e tal, eu acho que esse é o caldo, assim, de um filme, sabe? Tipo, a gente tem que valorizar essas artes individuais que se juntam pra fazer uma grande artezona ali e tudo mais. E é isso. Valorizem os profissionais de cinema. Não chamem os filmes de ruim, porque todo mundo ali se esforçou pra fazer o melhor que pôde com o dinheiro que tinha. Mas você, Silvano, você consegue assistir filme do Hassum, Adam Sandler, Leandro Hassum? Você consegue assistir? Nossa, eu adoro. Esse último filme dele, Meu Cunhado é um Vampiro, na hora que ele abre e mostra o logo do Vasco, eu falei assim, cara, tem que triplicar o cachê de quem teve essa ideia da cruz do Vasco ou matar o vampiro lá. Tipo, e spoiler aqui pra quem estiver assistindo. Desculpa. Eu vou assistir, então. E o Adam Sandler tem um filme, Joias Brutas, que, bom, tipo, jogaram ele na mão de 2 diretores que são os caras do drama, assim, da edição caótica. E, tipo, é um filme que não tem uma piada, assim, é um filme tenso, mas, assim, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, e é isso, né, complementando um pouco a minha fala, eu acho que o Adam Sandler, quando ele vai fazer a comédia, e aí o diretor dá um tom, é uma coisa. Se você coloca ele pra fazer um drama e ele entrega um personagem totalmente diferente, cara, isso é a arte do ator, sabe? Tipo, como que o ator consegue incorporar e fazer um filme de drama e se você não lembrar nem um pouco de, tipo, Clique, por exemplo, assistindo Joias Brutas. Então, tipo, isso por si só já deveria ser, tipo, valorizado como um processo artístico, uma obra de arte, só a atuação. Aí, obviamente, tá dentro de um contexto de filme e tudo mais. Mas esse Joias Brutas, tipo, é o exemplo de como que um ator pode ser versátil, assim, e muito por conta dos diretores, né? Porque os diretores mandam muito nisso. O que fez o Máscara, como é que é o nome dele mesmo? Jim Carrey. Jim Carrey, eu adoro ele na Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Sim, perfeito esse filme. E esse filme também é outra coisa que eu queria falar também, já aproveitando, Brilho Eterno da Mente Sem Lembranças e Adolescência, que tá agora recente na Netflix. Cara, é uma série que foi feita em plano sequências de 50 minutos, sem cortes, então assim, não é corte escondido, é 50 minutos direto. Tem um episódio que tem mais de 200 figurantes, assim, tipo, troca de cenário, vai pra cenário fechado, cenário aberto. Então, assim, é uma realização técnica que se o roteiro fosse uma porcaria, o que não é, mas se fosse uma porcaria já seria, tipo, a realização técnica já seria uma obra de arte por si só, tipo, conseguir fazer isso acontecer do jeito que aconteceu. Então, eu acho que quando a gente for analisar cinema e filmes, obviamente, ninguém é obrigado, né, a ser um crítico todo especializado, mas a gente aprender a analisar essas artes de formas independentes, assim, eu acho que é o jeito, não é o jeito certo, mas é o jeito que eu acho mais ideal pra gente analisar o cinema como arte, né? Deixa eu só colocar um parênteses aqui antes do Goya falar sobre a adolescência, que o lance do plano sequência
Tipo assim, além de ser dessa forma, de ser mó foda, ele não é de graça, né? Porque ele te deixa mais dentro da série, mais ali tenso do que tá acontecendo e dá essa impressão de continuidade. Então não é um plano de sequência gratuito, que tem algumas coisas que produções que colocam, né? Por aí assim. E o roteirista, né? É o ator, um dos atores que tá lá. Então o cara, além de ter escrevido, o cara tá ali atuando pra caralho, assim, né? Então, Sim, fecha parênteses. Eu esqueci o nome dele. Eu posso só colocar um parênteses também, curtir? Não, faz muito tempo que eu queria comentar isso, quando alguém fala assim, porque tem bastante obras que é plano sequência, né? Mas o cara fala, não, ele foi editado para aparecer, ou ele é real. Meu amigo, se você viu ele inteiro, ele é plano sequência. Como executaram é magia do cinema. Mas se é um corte, ele é plano sequência. Não importa se tem 20, 30 cortes escondidos, entende? É a mesma coisa que você fala assim, pô, tem um dinossauro que é em computação gráfica. Claro que é, mas você tá vendo o dinossauro, entende? Então, assim, quando você tá vendo plano sequência, não importa como foi feito, é uma obra em plano sequência. Sim, bem pontuado, bem pontuado. E tanto a execução com os cortes escondidos, quanto a execução, tipo, totalmente analógica, sem cortes, merece o reconhecimento também, porque, tipo, tem filmes que escondem muito bem, assim, você nem percebe. Sim, é uma Mas, arte. tipo, cara, você sustentar, tipo, ali, 40 minutos de atuação, também é uma realização, assim, tanto, assim, é bem absurdo. Bom, eu queria trazer aqui, inclusive dentro da fala última agora do Silvano, e na realidade sobre a equipe, a construção e tal, e para mim é muito interessante, porque o cinema, dentro desse contexto, para mim, ele é uma realidade compartilhada, né? Então, quando você vai fazer o filme, você contrata uma equipe, eu entendo que você vai buscar pessoas não apenas que sejam melhor naquilo que faz, porque, veja, no próprio mundo da música, todo supergrupo está fadado ao fracasso. Nenhum supergrupo montado como tal sobreviveu ao primeiro disco, teve um hit que bateu a Billboard, né? Porque você tentou botar muito cacique e pouco índio. Então você coloca muita gente fodona e na realidade não sai nada, né? E aí, mas existe uma realidade compartilhada, eu entendo desta forma, nessa perspectiva do cinema, porque você tem mais ou menos alguns acordos, né? Eu imagino, talvez vocês que trabalhem com cinema diretamente possam falar mais a respeito. Mas me lembro o Kraftwerk, né, aquela banda alemã, que eles tinham um combinado entre eles. Então, quando eles começaram a tocar como banda, eles fizeram o seguinte acordo: nós somos um grupo alemão, nós não moramos em fazenda, nós somos totalmente urbanos, nós não somos pretos, nós não plantamos algodão e não vivemos a escravidão. Ele falou, então é proibido blues, é proibido escala pentatônica, nós temos que ter sons urbanos, sons que lembrem uma realidade industrial, e essa vai ser a nossa identidade. Então todos eles construíram a sonoridade do grupo a partir desse acordo. E acho que quando você vai trabalhar num filme, quando você vai montar a equipe, acho que você tem o cuidado, mais do que talvez pegar pessoas que sejam o suprassumo da sua área, pessoas que casam bem o trabalho, é uma equipe que funcione bem e que todo mundo concorda com o que tem que ser entregue. E aí você vai colaborando nas suas diversas camadas, né? Então eu digo que é uma realidade acordada. E por que não? A nossa realidade também não é acordada quando nós aceitamos os mores, os folkways, né, da realidade que nós vivemos e como ela se apresenta diante de nós. De certa forma, nós também fazemos isso, né? E acho que nesse modelo, o cinema vai imitar um pouco a vida nisso aí, né? Que todo mundo tem que acordar um mínimo ali para que a coisa exista, né? Então, acho que dá para
para pensar muito acerca disso, né? Dá para a gente trazer muita reflexão em cima dessa fala do Silvano, que o próprio Glauber sempre coloca. Se não tiver ninguém na fila, segue Silvano. Posso fazer um parênteses? Eu queria mandar um beijo para o Adam Sandler, a Ju gosta dele, para ela não ficar chateada, e para o Leandro Hassum. Na verdade, isso é do TDAH. Eu queria elogiar o Silvano, querendo dizer que ele é muito inteligente. E aí acabou parecendo que eu estava diminuindo o Adam Sandler e o Leandro Hassum, que não quero que fiquem chateados comigo, só isso. Não, tudo bem. Eu não entendi nesse sentido, não, tá? Não levei pro pessoal, não. Só é porque realmente eu gosto de filme pastelão, sou um defensor totalmente dos filmes ditos ruins, né? Mas acho que a gente já avançou dessa parte já da discussão do ruim ou não. Eu levantei a mão porque o Anderson trouxe uma coisa muito, muito, muito interessante. Eu acho que conversa bem com tudo que a gente tá falando agora, que é a questão da realidade, né? Não sei se todo mundo tá familiarizado, assim, com os conceitos de cinema e tal, tudo mais, mas na faculdade de cinema a gente aprende que, assim, qual que é a matéria-prima de cada expressão artística, né? Vamos dizer, das 7 artes, né? Aí a matéria-prima da música é o som, né? A nota sonora e tudo mais. A matéria-prima da pintura é a cor, né? Tem muita gente que falou tinta, mas na verdade é a cor. A matéria-prima do teatro é o corpo. É o corpo da pessoa. E aí, quando você chega no cinema, qual que é a matéria-prima do cinema, né? O que o cinema tem ali de produto, de matéria-prima para trabalhar? E aí, depois de muita reflexão e tal, o professor, né, traz que a matéria-prima do cinema é a realidade. Porque a gente trabalha com som, com vídeo, com sentimentos, né? De certa forma até com cheiros, porque tem filmes que eu assisto que eu consigo sentir o cheiro daquilo ali através do visual. Então, assim, a matéria-prima do cinema é a realidade. Então, cria-se, né, igual... já acabou de trazer, Anderson. Cria-se uma realidade daquele mundo ali, todo mundo se esforçando para criar um mundo, uma realidade paralela ali, uma nova realidade. Isso é bem interessante para vocês, pro episódio. Só colocando aqui bem rapidinho, não apenas criar uma realidade, mas fazer, né, Silvano, que essa realidade seja crível para quem está assistindo, porque você tem que convencer o espectador de alguma forma para captar ele, né? Segue o barco. Eu fiquei chocada com essa perspectiva agora. Olha aí. Realidade como matéria-prima do cinema, não esperava. Você quer falar, Lud? Pode falar. Ah, tá. Foi só um parênteses. Beleza. Pegando essa ideia que você colocou, né, Nossa, eu já esqueci o que eu ia falar. Eu queria pegar algumas coisas aqui. Eu sempre lembro, até coloquei no chat para mim não esquecer aqui, que o Glauber falou uma coisa que, nos primeiros podcasts que a gente gravou com ele, sobre cinema e tal, e o Silvano me fez lembrar, que não é bem nessas palavras, né, mas eu parafraseei ele, que é o lance que, desde a camareira, o diretor, até a atriz principal do filme, ninguém quer fazer um filme ruim, né? Todo mundo tá ali para fazer para entregar um resultado, né, bom, né? E quando o Silvano trouxe toda essa coisa, né, ali, eu fiquei pensando nisso. Sabe, de todo esse trabalho, de todo esse envolvimento ali para trazer algo que fica... tipo assim, que faça sentido. E uma outra coisa também, eu pagando pau pro Gorski aqui de novo, que agora eu lembrei que eu ia falar, que o Gorski colocou uma vez também, que ficou gravado isso pra mim, assim, que não sei se é bem nessas palavras, depois ele pode me corrigir ou não, que geralmente quando você faz talvez o cinema para ele, eu não sei se foi isso que ele falou ou não, mas assim, me pegou nesse sentido de que você contar uma boa história, não uma boa história, mas você contar uma história bem, vamos dizer assim, a maneira como que você conta essa história. Pode ser o filme mais pastelão, que nem o Silvano colocou lá do mundo, mas se a história, o roteiro, daí não sei, daí vocês podem falar de termos técnicos. Se ela é bem contada, ela te prende de um jeito que você fica até o final
sabe, vendo aquilo ali, sabe? Então, eu não sei se foi nessas palavras que ele colocou, mas foi o Gorski que colocou isso. E isso sempre me vem na minha, assim, pra mim, às vezes inconscientemente, quando eu tô vendo algo. Pode ser um filme lá chato pra caralho, que nem o Tar, que eu assisti também, achei mó chato, que é com a... Esqueci o nome da atriz, Kate Blanchett, né? Da mulher que é maestro lá, né? Maestrina, né? Da maestrina, É, isso mesmo. Achei mó chato também o filme. Isso. E outros filmes que não são... Por exemplo, o filme que o Nicolas Cage interpreta o Drácula lá, por exemplo. Achei mais engraçado o filme, por exemplo. Mais divertido do que o Tar, por exemplo. Enfim. E outras coisas assim. Então, eu só queria colocar essas coisas que... o Gorski pode se defender ou concordar comigo. Depois. Não, eu vou atacar a mim mesmo, inclusive. Não vou defender ninguém, imagina. Você sabe que eu tô quietinho aqui tentando aprender as coisas, né? Com muito mais de espectador do que... né, mais de leitor do que de escritor aqui. E eu nunca imaginei que eu ia participar de uma conversa onde eu discordasse do Barthes. Impressionante isso. Eu tô impressionado comigo mesmo, inclusive. Porque se o universo das palavras, né, ele não consegue retratar todo um sentimento. Por outro lado, o universo das palavras, ele é estritamente pertencente ao ser humano. Ninguém consegue desfrutar se não tiver uma percepção humana e ainda assim, né, nossa tradutora está aqui, ainda assim dentro de uma cultura, dentro de um chaveamento de códigos, né, verbais, para que se chegue àquele entendimento. Nenhum animal, nenhuma planta consegue ler. Já um filme, ele sequer precisa de palavras, né? Então são coisas diferentes. Quem assistiu o Flow sabe bem, né? A gente está acompanhando uma empatia por uma animação, né, contando histórias de animais, né, num mundo distópico, né, pós-apocalíptico, e rodado, né, ambientado num país que nem é o nosso, com circunstâncias de uma realidade que eu não concordo com essa coisa de que o corpo do cinema, né, o objeto é a realidade, não mesmo, né, porque do teatro não é o corpo humano, né, do teatro é o palco, a arte que utiliza o corpo é a dança, né. Então, de qualquer forma, sim, eu teria que discordar de muita coisa assim que eu estou ouvindo, mas eu estou discordando de mim mesmo, longe de querer discordar de vocês, né. Mesmo com relação a planos de sequências, né, plano de sequência é meu TCC em cinema, né, então tem muita água que já passou embaixo dessa ponte, aí eu fico num diálogo interno aqui muito forte, sabe, tá bem acelerado aqui. Mas, de qualquer forma, aqui acima de mim está me olhando aqui uma série de autores e eles estão querendo pular os livros em cima de mim. Mas não é o assunto aqui não é nem pedagógico e nem nada assim. Eu acho que é muito mais uma percepção cultural. E eu tive um insight, parafraseando a Ludmilla, tive um insight aqui muito interessante, né? Muitas vezes a gente, enquanto realizador, a gente quer fazer filmes, né? E a gente vai lá e faz um filme, seja ele qual for, um documentário, um longa, um curta, uma publicidade, um institucional, uma peça de teatro chamada, o que quer que seja, né? Beleza, você vai lá e faz. E agora você quer que as pessoas assistam aquilo? Você quer que muita gente vá assistir aquilo? Entendeu? Correndo o risco de correr outros riscos, né? De ser, sei lá, linchado em praça pública por uma orientação partidária, o que quer que seja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, são áreas distintas, né? Fazer filmes não é distribuir filmes, tanto que isso é uma parte grande do universo do negócio do cinema, né? Bem grande, inclusive. Então, você ser subsidiado para criar uma obra, e sempre tem aquele engodo, né, que eu falei também naqueles lá, Marcelo, de que, né, o maior truque do diabo é ele fazer... não se perceber, né? Ele enganar, né? Então, um dos maiores truques do cinema é você achar que o dono do filme é o diretor.
Longe disso. Talvez num curta-metragem, se o diretor for o proponente, né? O diretor, ele é um funcionário tanto quanto o ator, tanto quanto o operador de áudio, tanto quanto o montador, que ele pode ter a sorte e o azar de estar numa obra que vai ser maravilhosa ou não, e ele pode cair no meio do negócio. Hollywood não poupa, né? Ninguém poupa ninguém, sabe? Porque por mais que você tenha um John Williams, né? Vamos falar em cultura popular aqui, né? Que tem muito de arte, né? Por mais que você tenha um John Williams fazendo a trilha sonora do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, quem viu o making of sabe, né? Que o John Williams criou centenas de vinhetinhas até que o Spielberg aprovasse o tan, 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 né? Ele tinha muitas outras. Lógico que o autor daquilo acaba sendo John Williams, mas o processo de aprovação, como eu falei antes, né? Tem muita coisa que fica no chão da sala de montagem, que ensina muito mais sobre cinema do que o próprio filme, né? E ainda assim, aquele resultado final tem uma aprovação acima do diretor, né? Por mais que as pessoas, já citei aqui também outras vezes, né? E não tem como não citar porque é muito forte a referência, por mais que as pessoas paguem pau, né, pro Coppola, o Poderoso Chefão é maravilhoso, né? É maravilhoso, né? Mas não o filme que ele fez. O Poderoso Chefão maravilhoso é o filme que foi refeito, né? Porque o produtor executivo, que é o Robert Evans, rifou o primeiro filme. Então, o filme que ganha o Oscar, que teve um atraso, um prejuízo gigante de produção e que vira, hoje, é um objeto de estudo maravilhoso, né? Com a fotografia do Gordon Willis, com Marlon Brando, com Al Pacino, que ninguém queria, foi uma aposta do Coppola. Tudo isso já foi retratado bem em documentários e tudo mais. Mas se deixasse o Coppola, enquanto diretor, entregar um filme, a primeira versão dele tem 1h30 de filme, 1h40, e não é aquilo, entendeu? Então, o Rambo, né? Vamos falar de cultura popular aqui. O primeiro Rambo, que era um projeto que ficou 9 anos, que ninguém queria fazer, era um projeto maldito. E aí, quando rodam, né, o Ted Kotcheff é o diretor, trilha sonora maravilhosa do Jerry Goldsmith, né? Stallone querendo sair daquela, né, criar uma outra persona fora do pugilista. E quando o filme é apresentado, o Stallone se propôs a comprar o filme para nunca ser exibido. A versão que a gente não viu, que tem mais de 3 horas de duração. E aí o filme, ele é remontado, ele sabe, para virar um filme de ação mesmo, né? E aí, bom, o resto é história. Então, e essa percepção, não é uma palestra isso, como eu falei, é um diálogo que eu estou me degladiando aqui. Essa percepção de que o cinema, né, a trilha do fulano, a direção do ciclano, a escolha da atuação aqui. Cara, a gente não tá vendo um filme de take único, não é take um cada cena. Pode virar um case interessante. Vamos fazer um filme que a gente só use o primeiro take. Tem grandes chances de... não dá nada, né? Mas há um pacote geral, assim, que fecha tudo, que nos dá a impressão para o público final, que só quer ficar ali sendo entretido, sendo surpreendido e sendo emocionado, que são as palavras do Robert McKee, né? Que ele fala assim, conta histórias que emocionem e surpreendam, né? E aí o David Mamet, que me olha dali de cima, ele fala assim, como numa peça de teatro, né? O dramaturgo, mas ele é cineasta também. Ele fala, você tem que criar uma história que o público o tempo todo fique assim, tá, mas o que vai acontecer? Não, mas espera aí, e agora? Mas será que... Então, fazer o público estar se questionando o tempo todo, né? E esses são os filmes que fazem que você assista 3 horas de filme e não sinta o tempo passar, né? Então eu queria só jogar mais essas pedras nessa sopa de pedras aí. E o cinema realmente é maravilhoso. E por fim, assim, só para entender, para eu me entender, né? É um trabalho coletivo, inevitavelmente, né? Mas toda obra, ela não é única, né? Seja para quem constrói as ferramentas disponíveis, né? Para tinta, para o pincel, para a tela do artista, né? Seja para quem está, de alguma forma,
subsidiando ele financeiramente para que ele possa levar pão e, né, pague suas contas enquanto está criando sua arte, né? Então, sempre há um coletivo, pequeno ou grande, né? Nunca é tão solitário assim. E mesmo dentro de um trabalho coletivo, por mais que as decisões sejam solitárias e individuais, elas também atendem uma hierarquia, né? Também atendem uma hierarquia. Só de último exemplo, assim, que eu gosto de usar exemplos, tem aquele filme, esqueci o nome do diretor agora, mas que dirigiu A Outra História Americana, né, com o Edward Norton. Um filme, eu particularmente acho um filme bem pesado, assim, bem interessante, e para mim desarmou alguns gatilhos internos. O diretor, mais tarde, ele fala assim que aquele não é o filme que ele queria fazer. Em dado momento ele pediu para tirar o nome dele da direção, porque o resultado final não é o filme que ele queria muito mais, ele precisava de mais tempo na montagem para entregar o filme que ele queria, mas ele só não tirou o nome dele, era um diretor de publicidade também, se não me engano, ele só não tirou o nome dele do filme porque o contrato dizia que ele não poderia falar mal do filme, né? Se fosse um Alan Smith, né, um pseudônimo qualquer, que é uma prerrogativa que existe em contratos, né? Mas o cara não pode emitir opinião nenhuma. Ele falou, então eu quero falar mal do meu filme, porque o Tony Kaye, Tony Kaye. Ainda assim, né, cara, uma obra que eu considero uma obra de arte, aquele filme. O próprio diretor não acha, porque ele tomou aquilo de uma forma realmente artística, individual, e ele se percebeu sujeito às regras do jogo, né? Como o próprio diretor do Shazam, que é o David Sandberg, né, que é um sueco, que é maravilhoso, as curtas-metragens. Eu sou fã dele muito antes de Shazam, lá na época do Lights Out, né, do curta. Quando ele vai para Hollywood, que contratam ele falou, cara, eu quero voltar para Suécia para fazer os filmes que eu faço, né, porque ali eu tô muito mais cedendo o meu nome para uma indústria que anda sozinha do que eu tô concebendo as coisas do jeito que eu visualizo, né, e gostaria de fazer. Então, isso tudo vai justificar para mim o fato de a gente estar aqui discutindo, porque não tem nada que encerre essa discussão, né? E o filme, além de tudo, agora sim, um pós-crédito, né? Além de tudo, depois que o filme é exibido, cara, o filme é de quem assiste, não é mais de ninguém. Então, se você viu o filme e achou ele ruim, cara, a realidade tua, dentro da diegese que o filme se propõe, né, a relatar, ele é péssimo. Desculpa aí, ele é péssimo. E se você gostou do filme, ele é ótimo, porque ele passa a ser, né, aquela história. Pô, eu comprei o último CD do Porcupine Tree. O CD é meu ou é da banda? Né? Roger Waters que me perdoe. Então, eu anotei aqui algumas coisas para falar. Uma delas, eu ia falar mais sobre ela, mas eu vou encurtar, que a nossa cultura, em especial aqui no Brasil, ela é muito orientada, né, pelo mercado. Então, se você for ver no Brasil, nós tivemos uma demanda sempre muito grande de filme especificamente norte-americano e especificamente de Hollywood. Então nós temos uma leitura, inclusive social, que a gente fala no automático, mas nos Estados Unidos é assim. Isso aqui no Brasil é desse jeito, mas deixa ser nos Estados Unidos para você ver como que é. E aí já o cinema europeu, e usando até o adolescente que está bem na crista da onda aí, ele já tem uma diferença, que ele tem certos compromissos, né? Vocês já repararam, por exemplo, que os filmes americanos sempre tem uma coisa de dar a volta por cima e no final acabar tudo bem, você vai, aí depois sacode a poeira porque você conquista, etc.
Agora, quando você vai para o cinema inglês, por exemplo, você já tem, quase sempre o final é trágico, ou catastrófico, ou apenas decepcionante. Então, se você pega uma série que eu assisti agora com o Gary Oldman, maravilhosa, Slow Horses, é uma série que você começa a ver um bando de loser fracassado, que consegue resolver as situações, mas são os pangarés do serviço secreto inglês. Você pega o próprio adolescente, você tem uma expectativa que não tenha sido menino, apesar da filmagem, que a história se desenrole de outro jeito, e o diretor não dá o final, né? Ele deixa você pensando, será que o menino... É uma história verdadeira, não é? O menino foi preso, não foi? O que aconteceu? E você fica sem essa resposta, porque aí aquilo está trabalhando na tua cabeça. Você pega aquela série River, por exemplo, também são séries que vão muito mais reflexivas. E aí, apesar de toda a proposta cinematográfica ao redor do mundo seja muito a partir do que ela traz de retorno financeiro, você vê que existem coisas que não são um cartão de visita, ou não é um colonialismo, por exemplo, que é o tempo inteiro vendendo a marca USA, aqui é melhor, nossa grama é melhor, nós somos o país mais foda, É muito raro você ver num filme americano uma coisa desesperançada, por exemplo. Mas vou parar por aqui e eu quero tocar em 2 temas que o Glauber citou. Um deles é sobre a palavra, que aí... Também no episódio que a gente falou com o Digão e com o Michel Leme, eu fiz uma observação, né? Que a imagem vem antes da palavra, porque você tem as cavernas de Lascaux antes de você ter a primeira palavra escrita, a primeira palavra formada. E aí uma curiosidade para quem está ouvindo a gente, se você vai nessas... onde tem essas cavernas, ou você vai nos templos egípcios com aqueles baixos relevos que eles têm lá, é uma coisa tão fantástica que talvez vocês não tenham parado para perceber, para prestar atenção nisso em algum momento, mas, por exemplo, os templos egípcios, quando você andava com tochas ou velas ou lamparinas pelos baixos relevos, as imagens ganhavam movimento. Então, quando você via um deus, por exemplo, num templo egípcio, diferente do que nós vemos hoje numa foto, mas quando você entrava à noite num templo, a luz bruxuleante da vela dava movimento para a imagem. Então, já havia um indício de movimento ali, né? E isso vem antes da própria linguagem, né? Porque a imagem para a gente é muito... É um processo muito interno e que nos comove demais. No nossa conversa ali no grupo do WhatsApp, inclusive eu botei a imagem de uma menina na capa da revista Time, que foi na primeira gestão do Trump, quando ele queria erguer o muro, e que daí os policiais estão prendendo a mãe da criança, e a menina está desesperada, olhando para cima, tipo, e o que vai ser de mim? E aí eles pegam essa imagem e colocam a menina diante do Trump, uma capa totalmente vermelha e só os dois. Aquilo passa uma dor, uma profundidade que eu não consigo sequer descrever a imagem e o que ela transmite para a gente. Então é mais nesse contexto do cinema, né, nos tocando e indo além de uma imagem descrita ou falada. E por último, Glauber citou a questão do palco, né? Até, Glauber, se você quiser colocar aqui no bate-papo como foi a frase do você colocar o objeto do palco. E eu queria citar uma questão do taoísmo, porque quando nós falamos no Tao, o primeiro versículo do Tao Te Ching, o livro das virtudes, diz assim: o Tao ele é indefinível e incognoscível. Se ele pode ser definido, não é o Tao. E aí alguém pergunta pro mestre Wuxi Sherning, que é um monge taoísta que veio para o Brasil ensinar taoísmo, como que ele definiria o Tao. Ele falou: o Tao é como um palco,
ele é o vazio. Então o palco não é o teatro, o palco é o vazio onde a cena será expressa. Quando as pessoas saem do palco, ele continua lá, esperando apenas que outra cena chegue, que outra peça chegue, que uma dança chegue. Então o palco em si, ele não é absolutamente nada, mas ele é o espaço onde as coisas acontecem. Então eu queria deixar essa reflexão nessa última fala, trazendo o contexto do Glauber, e passo para vocês. Quem que está na vez aqui é a Ludi. Eu tenho um gancho exatamente nisso que você falou do palco, que é a tela de cinema também é usada como metáfora para a espiritualidade, né? Isso. Você desperta uma forma existem infinitas formas de descrever o despertar, né? Que uma delas é você entender que Deus ou a fonte de criação é como se fosse a tela, né? E a gente projeta coisas ali sem perceber, sem se dar conta da existência da tela, né? Eu ia falar, acho que pouca coisa. Eu lembro da minha experiência de assistir Os Trapalhões pela primeira vez sem a minha mãe. Eu ia sempre assistir com a minha mãe. Primeira vez que eu assisti Os Trapalhões com primos, sem minha mãe, eu fiquei angustiada o filme inteiro, porque ela não estava ali, eu ia ter que reproduzir aquela experiência para ela, e eu não ia saber como. Eu fiquei tentando guardar todo o filme na memória, porque eu nunca tinha, né, tido essa experiência de assistir sem ela. E também, um dos primeiros filmes que eu vi fora de Trapalhões e comédia romântica, de Sessão da Tarde, eu acho que foi Bagdá Café. E quando você falou sobre filme americano, eu amo Bagdá Café, me marcou, porque foi essa ruptura, né? Nossa, então pode fazer isso? Eu não sei, até hoje eu não busco saber o que é, eu deixo a memória assim meio inocente, né, da surpresa, da estranheza, né, daquele filme, da música, tudo. Mas quando você falou sobre filme americano, eu falei, nossa, Bagdá Café eu nem sei. E aí eu vi que é alemão, né? E eu falei, então faz sentido, é alemão, então era justamente uma cultura que eu não estava habituada, né? Esse filme me marcou muito e acho que é só. A questão que essa conversa de hoje eu gostei muito porque foi uma conversa difícil, né? Porque acho que é um assunto caro para todo mundo, né? E faz parte da vida de todo mundo. E tem os detalhes que tem a ver com a frase inicial que eu falei do Einstein, né? A gente pode simplificar as coisas, né? Então, quando a gente fala de matéria-prima de cada arte, ou plano-sequência, que eu nem, né, entendo direito o que é, a gente tem coisas de estrito senso e coisas no sentido mais geral, perspectivas diferentes, né? Recortes diferentes da realidade, e às vezes a gente deixa de simplificar, para a conversa fica mais complicada desnecessariamente às vezes, né? E a Ju pediu para falar sobre Magnolia, mas acho que vai ser um outro podcast, o filme do Tom Cruise. A gente pode fazer um episódio só sobre Magnolia, porque é muita coisa, né? E alguém falou qual que é, o Glauber falou qual que é a matéria-prima do cinema? Na visão dele? Ele falou que é o... Não falou. Falou da dança, que é o corpo, né? Isso mesmo. O corpo é da dança. Cara, do cinema é a tela. Cinema é a sala. Né? Ela é a somatória de tudo para ser entregue numa tela. Seja na tua casa, seja num espaço coletivo, né? Seja aqui, na frente da gente, né? O anteparo, né? Então é uma tela viva, né? Tanto que os grandes filmes pode ser um grande filme no sentido até um filme do Adam Sandler, quando você não se percebe mais sentado na poltrona do cinema e está lá dentro da história, né? Que é o que a arte faz. É como você lê um livro e as palavras desaparecem e você está num processo de construção visual. E eu sempre, toda vez que eu leio, eu tento entender em que momento isso começa a acontecer. É mais ou menos como você ter consciência de que momento você começa a dormir, né? Então, mas é uma leitura minha, porque a gente considera, eu gosto desse olhar romântico, de que o cinema, gosto mesmo,
Porque o cinema ele não é necessariamente a sétima arte, mas ele é a soma das 7 artes, né? Dentre essas, né, mais as outras, a fotografia, né, e tudo mais. Mas é a exibição, né? É o tempo, né? O tempo de duração, é um pouco de tudo isso. No meu olhar, lógico. Deixa eu só fazer um parênteses rapidão antes do Juliano falar, que minha mão estava erguida, mas eu abaixou, não sei. Eu discordo um pouquinho do que o Goya colocou e concordo também lá do lance do cinema americano, do cinema europeu, vamos dizer assim. Porque assim, eu acho que a gente tá muito, vamos dizer assim, viciado, não, mas muito emprenhado dentro do cinema americano, da cultura americana, no caso, muito mais do que a cultura europeia. Então, quando a gente vê algo, talvez, que é, vamos dizer assim, fora do que a gente está acostumado, é mais, ou mais difícil, ou a gente reflete mais, sabe? Mas eu discordo no sentido que, por exemplo, tem muito do cinema americano que traz isso. Por exemplo, A Bruxa é um filme que eu assisti com vários primos meus na época, assim, e eles queriam assistir porque eles achavam que era um filme tipo, sei lá, Pânico, sei lá, uma coisa assim. E daí acabou o filme, eu falei, nossa, que filme maluco. E daí a galera, porra, que bosta de filme, sabe? E ele não é um filme que vai te entregar, tipo, tudo na mão ali, né? Então eu acho que é um pouco disso, sabe? A gente tá mais inserido dentro dessa cultura americana, assim, sabe? Então, talvez é mais fácil, né, vamos dizer assim, de chegar, talvez, né, da gente degustar, vamos dizer assim, o filme, do que um filme europeu ou filme, sei lá, eu assisti um filme Mulher, Garota Sozinha Caminha pela Noite, uma coisa assim, é um filme israelense, sei lá, que é de vampiro. E eu achei o filme sensacional, cara, assim, muito foda. Acho que é israelense, palestino, eu não sei, é Garota, não sei o que lá, Caminha pela Noite. E é uma história de vampiro muito diferente, sabe? Enfim. Fecha parênteses. Vai, Jô. Também já levantei a mão para pegar o mesmo gancho do que o Goya falou. Sobre essa coisa da diferença do cinema americano e também tentando não fugir muito do tema aqui nosso, que é o quão autoral se pode, ou as ideias do escritor sobre isso. E uma coisa que acontece muito, né, porque do cinema americano ser assim, também concordo com o Marcelo que já não é todo assim, mas de novo que a gente está falando por tamanho de produção e o trabalho. Por exemplo, na maioria das produções que se investe muita grana, que para eles é muito comércio, é muito produto, é muito investimento, então eles fazem sessões de teste. O público, não estou muito feliz com isso aqui não, eu quero mais feliz. Eles vão lá e alteram a escrita durante a produção do filme. E vão fazendo até que encaixa. Se é um filme de terror, não fiquei com tanto medo. Aí vai para o outro lado para se acabar mais triste. Isso é tão comum e usa-se tanto que, tipo assim, já usamos quando eu trabalhei, por exemplo, em campanha política. Fala de produzir coisa que ninguém quer assistir. Mas o horário eleitoral que a gente produzia do político, também se fazia sessão de teste. Não, o pessoal não está acreditando nisso, corta. Essa proposta não parece boa, corta. Então, eles acabam moldando para não perder a grana no investimento ao que o público em geral quer. A não ser que você seja um produtor, um diretor, alguém com muita confiança e lábia no estúdio, vai falar assim, não. O público não sabe o que quer, eles querem o que eu vou fazer. E aí vai do seu taco, do quão bom é o seu produto. Mas em regra geral, quando alguém está botando dinheiro no filme, estou botando meu dinheiro para você fazer o seu filme, eu quero a garantia de que as pessoas vão gostar. Por isso acaba sendo moldado. E aí volta para a questão do ônibus que cabe muita gente. Né? Porque sempre está usando o dinheiro. Se você está colocando o seu dinheiro, você quer que cabe muita gente nesse ônibus. E é isso aí. Eu lembrei agora aqui de uma história, eu até vou ilustrar com relação a isso. Quando um dos primeiros curtas que eu fiz para televisão aqui, 17, 18 anos atrás, aí tinha uma cena específica que ela foi concebida para... foi concebida e foi colocado junto. A televisão era a produtora executiva, o dinheiro era da televisão, e tinha uma sequência maravilhosa de um plano sequência, num curta-metragem. E tinha uma razão de ser aquele plano sequência. Aí quando foi apresentado, não tinha um screen test,
que existe no Brasil screen test de longas metragens. Já é mais comum, já há alguns anos aqui. Inclusive, produtoras de Curitiba fazem screen test. Normalmente, os screen test, assim, vou mostrar para minha mãe, para minha mulher, para meus filhos, ver o que eles acham, né? Mas muito mais no sentido de... Deixa eu ver se tem mais gente que vai assistir o filme, né? Mas o que aconteceu ali foi o seguinte: quando eu entreguei aquilo para a televisão, a diretora executiva, a produtora executiva, ela assistiu e falou assim para mim: não, tá reprovado. Dá um jeito de cortar plano sequência. Plano sequência na televisão não funciona. Era o pensamento dela, né? A diretriz era dela. Tá? Daí eu tive que fazer uma montagem, porque como eu rodei 3 vezes aquele plano sequência e o cinegrafista e os atores, né? Eles não necessariamente faziam na mesma marcação. Era guerrilha também. Eu tinha 3 takes diferentes. E aí eu consegui fazer uma montagem. E foi assim apresentado, foi assim exibido. Mas para mim, eu guardei a versão com o plano sequência, que é o que conta a história, né? Porque eu simplesmente esbarrei num gosto pessoal de uma circunstância hierárquica, né? Tinha alguém acima de mim. Eu era roteirista e diretor, né? E a televisão produzia e a diretora executiva, ela assim, na opinião dela, né? Tira o plano sequência. Tentei argumentar, né? Eu falei, então um filme com plano sequência não passa na televisão, até porque era um curta-metragem, não era um produto televisivo, né? Então é muito mais no sentido de esses testes, essas mudanças de filmes, muito mais no sentido, não porque o filme está ruim, né? Ou algo assim, mas com o intuito de trazer mais bilheteria. E o público americano até remendando o que o Goya falou, perguntou ali por texto, ali no chat, né, se isso mudou, né, no cinema. É assim, ó, cinema americano é uma coisa, tá? Cinema hollywoodiano é outra. Cinema hollywoodiano é uma coisa de cultura mundial, né, que ele tem, né, eles têm todo um esquema de redistribuição, e é isso que diferencia filme de estúdio, filme de produção independente e tal. Mas o cinema americano, ele tem essa coisa de ser esperançoso, né? Tem essa coisa da força americana, né? E tem esse subtexto muitas vezes, claro que tem. Mas o fato é o seguinte: para a história, todos os grandes filmes, eles são tragédias. Eles são tragédias, né? O ET não fica na Terra e o Elliot não vai embora com o ET, eles se separam. Né? Casablanca, eles não ficam juntos. E o Vento Levou, eles não ficam juntos. O Titanic, o Jack morre. Qualquer filme que você pegar, um grande filme que tenha um marco, tem uma tragédia muito forte, assim, ao final do filme, né? Pega um filme que eu tenho me visitado a mente, eu vi uma única vez e eu preciso rever ele, As Pontes de Madison, né, com Clint Eastwood e Meryl Streep. E aí a gente pode ir embora com isso, porque as tragédias marcam, né? Os dramas não, drama é bobagem, comédia também é bobagem, suspense é bobagem, no sentido de ser produto perecível, é divertido, mas é perecível. Dá pra ver toda semana, dá pra ver todo dia, mas é perecível. Mas as tragédias, né? O flow é muito forte, né? O Ainda Estou Aqui tem isso também, né? Tem muita tragédia ali, é isso que faz perdurar um filme ao longo da história. Ludmilla sumiu. Eu sumo por uma questão muito besta, porque eu não enxergo bem com esse óculos, aí para ler o chat eu tiro o óculos e colo a minha cara na tela, então para ninguém ver minha cara falada. Enfim, top 3 vai rolar. Acho que sugeriram deixar para um episódio só disso. É isso, né? Acho que a gente pode ir encaminhando para um final, então. Depois dessa fala de todo mundo aí. O que vocês acham? Sim, vai ficar um outro episódio Aí fica o gancho, cliffhanger, para o próximo episódio.
que é o top 3 filmes ruins. Filmes ruins, entre aspas, né? Filmes era filmes ruins? eu achei que era isso. Achei que eram top 3 favoritos. Mas... pode ser também. Mas a gente descobriu que não existe filme ruim. Sim. Que existe um público errado, só isso. o meu... Você a Cinderela Baiana deve ter seu público, né? O Homem-Aranha com Tobey Maguire estava no meu top 3. Olha aí, ó. Mas então deixamos. A gente pode fazer o top 3 de top 3 filmes cabeça, porque vai que alguém gostou de Tar. E aí, na verdade, vira tipo um top 6, né? Top 3 filmes cabeça e top 3 filmes popzão que eu gosto. Boa. Vira meio um top 6 de cada um. Boa. Desculpa, só um parênteses aí do Glauber. Não tem ruim, sim. O último Capitão América é ruim pra caramba. Bom, eu só queria entender por que alguém vai assistir esse filme do último Capitão América. Esse é o mistério. Por esperança, por isso que você vai. Por que alguém quer ir assistir um filme chamado Capitão América, sabe? Tipo, o cara veste a bandeira dos Estados Unidos. Né? Ai. Gente... Uma vez um amigo meu falou assim, pô, o pessoal foi assistir Godzilla, lá o Godzilla de 97, né? Uhum. Matthew Broderick e tal. E, não gostei do filme, daquele monstro. Ele falou assim, cara, você foi ver um filme chamado Godzilla, você queria ver o que exatamente, né? Então entender o que está sendo, qual que é o combinado que está sendo entregue ali. Público para tudo, né? É verdade, mas o Shin Godzilla é legal. É Shin Godzilla aquele que saiu por último? Preto e branco, sei lá, enfim. Gente, então, meus agradecimentos a todo mundo que tá aqui. A Ju vazou já, né? Já foi embora, sem falar nada. Saiu a francesa, mas a gente tem que citar isso no final. Eu não falei da Bruna nesse episódio, mas falei agora. E o Goy não falou de Pink Floyd nesse episódio também. E eu Mas ele ia fazer a trilha sonora do Duna do Jodorowsky e foi convidado para fazer de 2001 também e não topou. Aí, ó. Então tá falado agora. E eu não falei que o Goy é um pouco mais velho que eu, mas tô falando agora também, então só para ficar frisado aqui. Já falou da foto do Gorski. Falei, verdade. O etarismo pode ser comigo. Pode também. ser com todo mundo que é um pouquinho mais velho que eu. É que o Gorski parecia um repórter, realmente, ele tava estático ali. Uma pintura, né? Enfim. Gente, muito obrigado, valeu. Juliano, muito, muito obrigado por participar, somando aqui dessa vez. Valeu, Silvano, Gorski, Lud e Glauber. Um grande beijo para todo mundo. Beijo, tchau.